Vamos abrir em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, 25. Vou ler só a primeira parte. Diz assim a palavra de Deus: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Amém. Ó Deus, ajuda-nos, socorre-nos, desperta-nos, abre os nossos olhos, tira a cera dos nossos ouvidos e tira todo o gelo do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. A tua igreja precisa de ti, mais uma vez nessa noite. Que o teu Espírito venha a falar mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Podem se sentar. Não deixe de congregar, como alguns têm feito. Eu me ponho aqui diante desse texto como algo que eu, na vida civil, não posso ser, um advogado. Apesar da formação jurídica que Deus me deu, eu não posso advogar, por causa da função pública que Deus também me deu na justiça. Mas aqui eu posso advogar a causa de Jesus Cristo, e essa é a minha intenção. Eu quero advogar uma causa importantíssima de Deus. Deus tem uma demanda contra você e contra mim. Que demanda é essa? Muitas vezes nós deixamos o culto. Muitas vezes você coloca algo no lugar de Deus quando você não vem no culto. Essa é a demanda de Deus contra você, contra mim, nessa noite. A vida cristã é vivida na igreja. Ninguém aqui escolhe uma igreja sem pelo menos participar de um culto dela, né? É assim que as pessoas fazem, elas falam, aquela igreja, como será que é aquela igreja? Como é que elas fazem para descobrir como que a igreja é? Elas vão no culto, e aí aquilo que ela experimentar, viver, avaliar do culto, isso vai ser um principal fundamento de decidir se ela vai voltar ali ou não, se ela vai ficar ali, se ela quer fazer parte daquele lugar. Quando isso acontece, isso é algo que revela como o culto é importante na sua vida. Porque a maioria de vocês decidiu permanecer aqui, serem pastoreadas aqui, serem ensinadas aqui, depois que você participou de algum culto. Nós chegamos à igreja pelo culto, e ficamos na igreja também por causa do culto, e nós crescemos com Deus no culto. E às vezes alguns saem do nosso meio por causa do culto, porque o culto é isso, o culto é aquilo, falta aquela situação, ou isso aqui tem demais. Vocês começam a perceber que o culto é extremamente importante na vida da igreja.
Porque o culto revela a identidade da igreja. Por isso, pelo culto ser tão importante na igreja, que a participação de cada um de vocês nos cultos, e a visão que você tem do culto, vai influenciar toda a vida da igreja. A vida da igreja não é o que o pastor pensa. A vida da igreja não é o que você pensa. Mas a nossa vida é aquilo que Deus está fazendo em nós, conforme nós estamos nos reunindo nos cultos para adorá-lo e interagindo uns aos outros. E isso que vai moldar, vai produzir, que igreja nós somos. As igrejas são o que os seus membros fazem no culto, porque isso vai influenciar toda a vida dela, a vida da igreja. A visão que você tem do culto, se é uma visão grandiosa, isso abençoa a igreja. Mas se a sua visão do culto é algo que você pode deixar de lado por outra coisa qualquer, das coisas que Deus criou no mundo, então isso diminui a própria saúde da igreja. Se alguém nasceu de novo, ele ama a Deus. Nascer de novo quer dizer ter nascido do Espírito, ama a Deus, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, ama mais a Deus do que a si mesmo. O culto, de alguma maneira, é uma resposta que você dá por ter encontrado esse Deus tão glorioso. E conforme você vai tendo novos encontros com esse Deus, conforme a palavra dele chega a você, bate você, banha sua alma, te alimenta, te corrige, conforme essas coisas vão acontecendo, a resposta esperada de Deus pela nossa parte, os filhos dele, é o culto. Quando você deixa de cultuar, na prática, você está deixando de amar a Deus. Quando você deixa de cultuar ao Deus que é Pai e a Jesus Cristo que é nosso Senhor e Salvador, você deixa de amar a Deus. Você vai amar outra coisa naquele horário, na qual você deveria estar prestando, dando o seu amor a Deus. A principal crise, uma das principais crises que o ser humano passa, é aquela famosa crise de existência. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? O que eu vou fazer com a minha vida? Cristãos não têm essa crise, porque eles sabem quem eles são, eles sabem quem os criou, e eles sabem o seu destino eterno, o próprio Deus. Falando isso numa frase só, igreja, fomos criados para a tarefa mais sublime do universo. Fomos criados para adorar a Deus. Cada um de nós somos criados para manifestar essa resposta que Deus espera de nós. Você foi criado para adorar a Deus eternamente.
A adoração, ela não vai ficar compreendida apenas a existência sua na terra, mas ela é para sempre. Mas a igreja de Cristo está passando por uma grave crise. E isso nós percebemos pela maneira como os membros das igrejas tratam os cultos. A frequência irregular, oscilante, intermitente. Vou hoje, faltam 2 semanas, mostra a crise da igreja de Cristo. Mas essa crise, ela também é sua, ela também é minha, porque nós somos a igreja. Deixa eu falar uma coisa bem claramente para você. É como se toda vez que você faltasse um culto que você podia vir, uma crise se instalasse no seu coração, porque você deixou de amar a Deus, o seu Criador. Você deixou de fazer aquilo que é mais sublime. Você trocou Deus pelas coisas que Ele criou. E isso ofende o amor de Deus. E o pior, que às vezes essa crise está tão profunda dentro de você, está tão instalada, você está tão insensível aos cultos, que você não se dá conta disso. Já se tornou um hábito. E aí a exceção é estar no culto, e a regra é faltar. Isso é uma crise. Quem age assim, se você está agindo assim, deixa eu falar uma coisa para você. Você se torna semelhante a quem você adora. E a pergunta que não quer calar é: quem você está adorando quando você não está nos cultos adorando a Deus? Quem que está sendo mais glorioso? Quem que está sendo mais amoroso? Quem é mais belo do que Cristo na sua vida, igreja? Que você troca o Senhor por essas coisas que tem atraído, que tem fascinado, que tem amarrado você para longe da presença de Deus nos cultos? Pense nisso. Se o culto não está moldando você, as coisas do mundo estão moldando você. As outras coisas que você está fazendo no momento que deveria estar diante de Deus estão moldando você. E não estão moldando você à semelhança de Jesus Cristo. E aí nós temos que ficar atentos, que pode ser que aí esteja os ídolos, tudo aquilo que quer substituir Deus na sua vida, igreja. Quantos irmãos se afastam de Deus? Quantas pessoas você sabe que estão afastadas de Deus? Mas deixa eu dizer algo para você. Essas pessoas que se afastaram de Deus, infelizmente, e que nós precisamos resgatar elas, e nós precisamos orar por elas, precisamos agir com misericórdia por elas, sim. Mas essas pessoas, antes de se afastarem do Senhor, elas abandonaram os cultos. Então, a consequência lógica de quem começa a ser intermitente, oscilante com os cultos, é uma hora entrar nesse perigo, nesse vacilo de se afastar do Senhor. Mas ninguém se afasta do Senhor no único dia. Esse afastamento vai acontecendo lentamente, conforme eu me torno negligente e omisso com os cultos a Deus. Essa é a causa que o Senhor tem diante de nós aqui nessa noite.
É perigoso. É perigoso o que você faz, porque é aquilo que pode te livrar na sexta de manhã, o Senhor pode estar te entregando na quinta, mas você não vem. Aquilo que pode livrar você na quarta-feira à noite, vai ser entregue para você no domingo, mas você não vem. Então você não recebe aquilo que Deus tinha para você. E aí você fica à deriva, você fica fragilizado, e aí você sucumbe às tentações. E aí você facilmente é enganado pelo diabo. Escute. Deus ama os seus filhos. E Ele não vai parar de chamar você de volta para o culto. Ele vai continuar chamando você, porque Ele te fez para adorar a Ele. E Ele vai continuar fazendo isso com você, educando você, e às vezes disciplinando você, porque você falta os cultos, até que Jesus volte. Porque lembre-se, o que vai ser a vida no céu, se não uma vida de um culto que não acaba? Deixa eu te mostrar 2 chamados diferentes que Deus tem. Deus chama o mundo para crer em Jesus antes que eles morram e sejam condenados. Deus chama todo mundo a arrependimento. Creiam no meu Filho que eu enviei. Esse é meu testemunho. É assim que Deus chama o mundo. Mas o chamado para a igreja é outro, porque a igreja já estão os irmãos, as irmãs de Jesus. Então o nosso chamado já não é um chamado para crer, porque nós já cremos. O nosso chamado é para adorar ao Pai, o Filho e o Espírito. É diferente. E ainda digo a vocês que quando Deus está nos chamando com toda a intensidade, com todo o ser glorioso que Ele é, Deus não chama você para cultuá-lo num ato de justiça, não. Sempre quando Deus estiver visitando você, sempre que o Espírito Santo falar com você, de que você precisa voltar para a presença do Senhor nos cultos, é um ato de amor. Não é um ato de justiça de Deus, porque um ato de justiça seria disciplinar toda vez que nós fôssemos omissos e negligentes com a presença dEle. Mas pode ser que por vivermos num mundo consumista por excelência, que tudo é projetado para você olhar, ouvir e desejar, e conquistar, e comprar, e parcelar, e se endividar, o mundo é formatado assim. Pode ser então que você ainda não entendeu com profundidade o que é o culto. E por que eu falo da visão consumista do mundo? Porque muitos, por terem se afastado do que a Escritura diz, o que é o culto, eles vão às igrejas como se estivessem indo a um shopping de Deus, receber coisas, consumir coisas. Eu quero, eu preciso, eu posso. Sabe qual é o problema dessa visão? Quem pensa assim, vai agir como aquele dia que às vezes tem uma promoção numa loja do shopping, e você fala, poxa, eu vou aproveitar. Ah não, eu não vou. É opcional, você vai ou não, porque você é o cliente, eles querem atrair você, mas com Deus não é assim. Para quem foi salvo por Cristo, não há essa opção. Mas por causa do pensamento do mundo, que influencia
A própria igreja, a igreja às vezes está com um pensamento consumista. Primeira coisa, você precisa entender que nem tudo na vida é culto. Ah, mas a minha vida é uma vida de adoração a Deus, eu tenho um estilo que adora a Deus, tudo bem. Mas mesmo que você diga isso para mim, se você for analisar tudo que você faz, você vai chegar à conclusão que isso não é culto. Então nem tudo na vida é culto, mas esse momento é um momento separado para o culto, somente para o Senhor. O pastor Edmund Clowney disse assim: apesar de fazermos tudo para a glória de Deus, nem tudo que fazemos é uma atividade especial de culto. Esse momento é diferente do que você vai fazer depois. Esse momento é diferente se você de manhã, pela graça de Deus, pela orientação do Espírito, abriu a Bíblia e fez um estudo na família. Esse momento é diferente de amanhã poder fazer um culto doméstico em casa à noite ou terça-feira, participar de um pequeno grupo. É diferente, não é culto. Uma outra coisa, você precisa entender que o culto é uma resposta àquilo que Deus está fazendo em você. Adoração, escute isso aqui, adoração não é um ato que nasce em você. A adoração não se inicia na vontade do homem. A adoração é uma resposta do homem àquilo que Deus tem feito na vida desse homem. Isso é adoração, isso é o culto. E aí você pensa, o que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito na sua vida, ó filho de Deus? Pense agora, nesse breve instante, o que Deus tem feito por você. Depois de você pensar nisso, a sua resposta vai ser: como é que você trata então, como é que você reconhece esse Deus, como é que você é grato a esse Deus, como é que você serve a esse Deus com culto. Quando você deixa de cultuar a Deus, você não reconhece Ele como Deus na sua vida. Esse é o ponto. Ele está fazendo as coisas todo instante na sua vida, Ele está fazendo uma obra. Ele começou essa obra e Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Filipenses diz que Ele colocou em nós tanto o desejar como o realizar, tudo isso vem dEle, mas o seu culto é uma resposta a Deus. Mas muitas vezes a gente acha que o nosso culto é algo para impressionar a Deus, ou eu vou para pedir para Deus. Um outro ponto importante é que o culto é para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso ficar repetindo a noite inteira que o culto é para Deus, mas mesmo assim o seu coração vai muitas vezes ficar enganado. Muitas vezes. Muitas vezes. Essa verdade é vital para a igreja. O culto é para Deus. Mas nós não aprendemos isso de verdade. Como é que a gente percebe isso na vida de um cristão que não entendeu que o culto somente para Deus, somente para Deus, exclusividade. Toda vez que você vier na igreja com uma ideia de que primeiro você está buscando qualquer coisa, você já errou o alvo. Entende? O culto é para Deus, o culto não é para você. Você presta o culto como resposta do que Deus tem feito em você. Mas você não pode continuar vindo para a igreja porque você quer alguma coisa de Deus. Porque quando a gente age assim, a gente não entendeu o culto. Percebam. Então, eu busco as bênçãos, e aí,
Eu não entendi então que o culto, em primeiro lugar, é dar glória a Deus. E aqui tem um perigo. Tem um grande perigo para você, igreja. O perigo de buscar no culto que eu presto a Deus na igreja, primeiramente, os meus interesses, o meu bem-estar emocional, a minha satisfação pessoal. Entendam isso. Muitos, se não tiverem algum tipo de sensação emocional, alguma satisfação daquilo que eles foram buscar, eles então se sentem frustrados, porque aquilo que levou eles ao culto não foi obtido. Quando você pensa assim, fica claro que o seu coração está indo para o culto para conseguir alguma coisa. Fica claro isso. E eu não posso ir para o culto assim. Porque daí quando as coisas que você não deveria nem estar buscando em primeiro lugar, você busca, você não é satisfeito. E aí então você inverte. Ao invés de você ser o adorador que presta culto, você é aquele que quer ser o consumidor do culto, o que recebe o culto. Quantas vezes a gente faltou assim, o culto hoje foi e tal, a gente avalia. Mas eu acho que o louvor, eu não me senti muito bem, eu não cantei, foi meio assim. Vocês fazem isso. Eu não sei se vocês estão percebendo, quando vocês fazem isso, vocês estão se colocando como se estivesse preenchendo um formulário depois que fez uma compra de uma loja, para falar como foi a compra. Foi satisfatório? Você foi bem atendido? O call center funciona bem? Enquanto você agir assim, você não entendeu culto. O culto não é para satisfazer as minhas emoções, o culto não é para os meus interesses, o culto é para honrar Deus, o culto é para falar que Deus é grande, exaltado, Ele é o Senhor, aleluia. O que vai acontecer comigo? Não importa, mas o que Deus me der, eu recebo. Mas eu não posso vir para o culto com essa intenção primeiro, porque senão eu estou vindo errado, e o Espírito Santo sonda meu coração. E pior, se você fica assim, então você se torna um cristão consumidor. E aí como é que você vai ser um adorador? Porque você é um consumidor, você está buscando. Eu não estou dizendo, quando a gente tem um doente na família, a gente não tem que pedir oração pelo pastor e a igreja orar, não é isso. Mas esse não pode ser o primeiro motivo do culto, porque o culto não foi feito para curar as pessoas, o culto foi feito para dar glória a Deus. Mas nós oramos no culto, e Deus, pela sua misericórdia, Ele cura. Mas Deus cura sem orar, gente. Deus cura quando vai no hospital. O foco do culto tem que ser o Senhor. Nós não somos o foco do culto. Mas pode ser que você viveu décadas com essa mentalidade errada, e agora o Espírito Santo tem que tirar isso de você. O culto, ele tem que ser moldado pelo caráter de Deus. É o caráter de Deus que molda o culto, é Ele que determina, porque é Ele que vai ser servido, Ele que vai ser cantado, Ele que é adorado, Ele que é glorificado, é Ele que nós ouvimos, é para Ele que falamos amém, é para Ele que contribuímos, tudo é para Ele, é o caráter dEle que determina o culto. O culto é uma declaração visível, eu amo a Deus, eu cultuo Ele, eu amo a Deus. Se você no seu trabalho começar a faltar, e isso vai ser uma coisa visível para o seu chefe, ele vai falar, esse camarada não tem compromisso, avisa ele uma vez e adverte, na próxima, manda ele embora. Você imaginou se Deus fosse fazer isso com a gente?
mandar embora por falta de adoração? Mas o culto é a minha manifestação visível que eu amo a Deus. E é a Escritura, somente a Escritura que vai falar como eu presto culto a Deus. Não é a cabeça do homem, mas é o caráter de Deus, é a Escritura. Quando nós falamos que o agricultor, ele cultiva a terra, ele joga a semente, não fica claro para nós que o agricultor, ele está fazendo alguma coisa? Sim, ele está fazendo alguma coisa, ele está trabalhando, ele está servindo. Então olha para a palavra culto, culto é servir, culto é trabalhar, culto é prestar um serviço sagrado a Deus. Isso é culto. Nos outros dias, você faz várias coisas para Deus, ok? Vocês trabalham em vários lugares diferentes, vocês trabalham ali honrando a Deus, mas aquilo não é um culto. Mas o culto é um trabalho especial, único, realizado na igreja, e tem que ser feito com os irmãos. É um serviço sagrado, que o mundo não pode fazer, porque o mundo não conhece a Deus, porque o mundo não tem o Espírito, porque sem o Espírito é impossível prestar o culto a Deus, igreja. O meu interesse aqui não é que você simplesmente escute tudo isso e fale, nossa, agora eu entendi. Não, eu não quero só que você entenda. O meu desejo é que o Espírito Santo transforme o nosso coração. Porque eu tenho que te falar já, você não vai mudar sozinho. Você não veio sozinho. Jesus te buscou. Mas a gente fica estagnado. A gente fica acostumado. A gente começa a viver com Deus de qualquer maneira. O culto é para adorar a Deus. Muitas vezes a gente está no culto e a gente quer aprender, eu quero aprender, está certo, mas em primeiro lugar o culto não é para aprender. Em primeiro lugar não é, em primeiro lugar é para adorar a Deus, é reconhecer quem Ele é. É lógico que conforme eu vou aprendendo, eu vou melhorar meu relacionamento com Deus. Porque senão também às vezes você vai transformar o culto no estudo. É muito mais que isso. No culto, a prioridade do serviço é adorar a Deus. Mas ao mesmo tempo que nós fazemos isso, o chamado principal, nós somos o que? Alimentados, somos educados, nós vamos conhecendo mais a Deus e a nós mesmos. E então só depois, nós fazemos a terceira coisa. Nós pregamos para as pessoas que não conhecem Jesus. Deixa eu falar algo para você. Escute o que eu vou falar para você. Pode ser que aquilo que mais explique a sua falta de misericórdia em evangelizar os perdidos, seja a sua falta de adoração a Deus. Porque se adoração a Deus, como eu venho falando aqui nessa noite, é uma manifestação visível de amar a Ele. Então se você não está amando a Ele, como é que você vai amar o próximo? Não vai amar. Então a sua falta de evangelização passa pela sua falta de adoração. Deus chamou primeiro adoradores. E depois que nós estivermos cheios desse Deus na adoração, nós vamos ser evangelistas, cheios de misericórdia, porque nós nos banhamos na presença de Deus. Pense um pouco nisso. Às vezes a questão não é que você não sabe falar, não é que não tem oportunidade, mas é que você não tem sido banhado pela presença gloriosa de Deus no culto de adoração. E aí você tem o que para falar? Você não tem nada para falar, porque você não está recebendo de Deus no culto de adoração.
O culto é o coração da igreja. O culto é o coração, é o que nós somos chamados para realizar. O culto, ele vai transformar a igreja. O culto modela a igreja. O culto é a porta de entrada para conhecermos a igreja, como eu já falei para vocês. E também é o que nós usamos para avaliar. Um dia você chegou aqui, ok? Um dia você chegou aqui, você teve o primeiro culto. Você teve uma impressão do culto. Do culto. A impressão do culto. Aí pode ser que a pessoa veio uma vez, teve uma impressão, ela nunca mais voltou. Por quê? Ela teve a impressão do culto. Ou você então voltou a segunda vez, falar, não, a primeira impressão não foi boa, mas eu vou dar uma chance para essa igreja, eu vou voltar a segunda vez. E aí ela cultua. Olha como que isso é importante, e você às vezes não presta atenção nisso. Por que que o culto é o coração da igreja? Porque no culto nós ficamos juntos, olha como que vocês estão. Olha agora aqui essa imagem. Tudo bem que alguns irmãos nossos, por alguns motivos, alguns viajantes, alguns estão em casa, não unidos conosco. Mas quando Deus olha para o céu, como que Ele nos vê? Unidos, aqui nessas poltronas. E o início da igreja é assim, olha o que diz Lucas em Atos 2, 44, todos os que creram estavam juntos. Por que eu tenho que vir no culto? Para junto com os irmãos. Já parou para pensar? Olha aqui para mim. Já parou para pensar que o seu amor muito pequeno pelos irmãos é porque você vê muito pouco ele? Você não tem tempo para conversar? Você não encontra. Como vai amar? Quantos aqui não sabem o nome um do outro? Por quê? Porque às vezes vocês não se encontram, um dia que um vem, o outro falta, aí o outro falta, vem, você falta, nunca se encontra. É como se estivesse brincando, esconde dentro da casa de Deus. E diz que eles andavam felizes, andavam juntos, comiam juntos, oravam juntos. Isso é igreja. A igreja é fazermos as coisas junto. Toda vez que você não deseja estar no culto e você não vem, a sua ausência revela o seu amor pela igreja. Qual é o seu comprometimento com a igreja? Porque a igreja é comprometida com você. Mas qual é o seu comprometimento com a igreja? Qual é o amor seu pela igreja e pelos irmãos? A sua frequência nos cultos mostra isso, que você é comprometido. Mas você não pensa assim. Você não pensa assim. Isso é a ideia do pastor que prega. Não, essa é a ideia de Deus. Ou por acaso você se inscreve num curso lá fora, vai para a academia e paga, e não vai, e aqui você não paga nada, porque Jesus pagou tudo. Você faz isso? Nós colocamos nossos filhos nas escolas, pagamos mensalidades, e eles ficam em casa? Não! Nós ficamos bravos quando eles faltam. Mas agora, em relação ao culto, os meus irmãos, a casa de Deus, a igreja, não é importante. Não vou. Eu não sou comprometido. Isso mostra o seu amor por Deus, pela igreja e pelos irmãos. Mas vamos lá. O que acontece quando você não vem no culto? O que acontece quando você não vem no culto? Ah, pastor, não acontece nada, está tudo bem, vida que segue. Eu não venho no culto, não. Deixa eu falar para você o que acontece quando você não vem no culto. Você não ouve a Deus. Você não canta. Você não é confrontado pelo Evangelho. Você não intercede. Você não contribui. Você não agradece.
você não diz amém no final da oração, você não recebe a bênção da Trindade no final do culto, você não vê os irmãos, e aí então a sua vida fica livre, leve e solta, você vai vivendo como quer, por quê? Porque o Evangelho não está vindo até você para te confrontar, falar assim, ovelha volta para cá, ovelha não anda aqui, ovelha não conversa com essa pessoa, você não está ouvindo Deus, e aí você vai se afastando, e aí o pecado vai abraçando você. Essa é a realidade. O que acontece quando um membro da igreja não vem na ceia? Ele deixa de receber uma alimentação de Jesus Cristo, que está presente na ceia, é isso que acontece. O que acontece quando tem um batismo e eu não vou? Eu não estou ali testemunhando, recebendo os irmãos que estão chegando, é isso que acontece. E essas coisas todas que deixam de acontecer na sua vida, são importantes para você? O que é mais importante que ouvir a Deus? O que é mais importante que ouvir o Evangelho e ser confrontado com Ele? O seu trabalho é mais importante? O seu descanso é mais importante? O seu entretenimento é mais importante? Você percebe? A gente vai colocando várias coisas como prioridade e vai deixando Deus para trás. Deixa eu falar algo bem assim, palavras bem simples para vocês entenderem. Toda vez que você fica ausente do culto, você compromete toda a igreja. Eu vou ilustrar para vocês. Você imagina um professor dando aula de matemática. Ele tem 30 alunos. E toda aula ele dá conteúdos novos. Coisas que precisa aprender, fazer conta, tarefa. E aí, na primeira aula falta 5. Aí na outra aula ele vai continuar a matéria, mas aí 5 não veio. E aí quando ele continua a aula, aqueles 5 já dá uma travada na aula, por quê? Porque eles não receberam a primeira, eles não têm base, não continua, fala, não, calma aí, eu tenho que ajudar esses 5. Só que nessa segunda aula, mais 5 não veio, que veio na primeira. Agora na terceira aula eu tenho que ajudar. Da primeira, já ajudei na segunda. Agora na segunda teve mais 5 que não veio. Vocês estão entendendo, né? O que acontece? O que acontece com a aula desse professor? Fica prejudicada, igreja. É isso que acontece. Aí nós trazemos um sermão, aí nós trazemos um ensino, nós trazemos conhecimento. Ah, mas 40% da igreja estava. Nossa, e agora? Vai ter que repetir. Não, e aí não recebeu o conhecimento. Então perceba que quando você falta, você prejudica todo o corpo. Fique ciente disso. Falo isso para você com amor, mas é a verdade. É a verdade. Sabe o que acontece quando você não vem? Os seus relacionamentos na igreja continuam superficiais. Porque você não encontra, você não conversa, você nunca sai, você nunca tem um tempo no final do culto. E aí você, paz, irmão, tal, quando fala paz, quando encontra, aí os relacionamentos são superficiais. E aí, o que vai acontecer com uma igreja? Quando os relacionamentos são superficiais, quando não tem profundidade de relacionamento, e aí as pessoas não se comprometem uma com a outra, e aí não vai surgir amizade, não vai brotar relacionamento profundo. O que vai acontecer com essa igreja, irmãos? Ah, a igreja é fria. Ah, a igreja não é amorosa. É, mas quando você falta, é você que provoca isso. Ou não? Porque são vocês, somos nós, que vamos ter relacionamentos uns com os outros. Os pastores, os professores não foram chamados para ser uns superaquecedores de amor dentro da igreja. Esse não é o chamado deles. Até porque eles não conseguem fazer isso. Senão seria um monopólio. Eles se transformariam em uma espécie de mediador. E isso lembra um pouco, né?
catolicismo, né? Vamos começar a criar mediadores. Não, o único mediador é Cristo. Quando você fica ausente, como que a gente vai ter unidade? Como que a gente vai amar mais um ao outro? Quando você está no culto, você come, você bebe, a palavra te limpa, e você reconhece quem você é, ovelha de Deus, pois Deus comprou você. Mas quando você falta, essas coisas todas não acontecem na sua vida. Terceiro lugar, o culto que você presta, ou a sua falta, ou a sua presença no culto, é um espelho da sua fé. Como é que está a minha fé? Olha para como você está cultuando a Deus, olha para a sua frequência dos cultos na igreja, aí você vai analisar a sua fé. Faça isso. Chegue em casa e pense. Chegue em casa, pega o mês de agosto, e olha lá os domingos que você veio, as quintas que você veio, e analisa. Aí você vê a sua frequência nos cultos, e aí olha para a sua fé. Como está a sua fé? Entende isso? Porque a sua participação nos cultos vai mostrar como está a sua fé. A sua ausência nos cultos mostra a sua fé. Qual o problema? Eu nunca olhei assim, pastor. Mas Deus está mostrando isso para você nessa noite. Que você precisa olhar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, retórica. Por que vocês amam a Cristo? Porque eu fui obrigado. Porque uma graça irresistível veio até mim e me fez fazer aquilo que eu não queria. É assim que você veio à fé? Quem aqui veio até Jesus obrigado? Quem aqui olhou para Jesus e falou, é feio, mas eu tenho que ir? Quem aqui agiu assim? Sim, então, você veio a Cristo porque Ele é belo, porque Ele te atraiu, porque Ele tem atributos, porque Ele cuida de você, porque Ele perdoa os seus pecados. Eu pergunto, o que aconteceu com Jesus? Jesus mudou. O Filho de Deus, o Eterno, Ele mudou. A maneira de tratar você mudou. Não, Ele não mudou. O culto transforma a sua espiritualidade. Isso revela que o culto é essencial para a sua saúde espiritual. Mas o culto também mostra a sua espiritualidade. Por que os pastores ficam preocupados com ovelhas que não vêm aos cultos? Porque não vir aos cultos é uma manifestação visível, luz amarela, não está bem. Precisa mandar uma mensagem. Precisa ligar, precisa visitar. Qual o principal motivo de alguém não vir ao culto? Será que a gente consegue dar um motivo só? Por que um cristão não vem no culto, quando ele pode vir, do qual ele é membro? Por quê? Ou do qual ele quer se tornar membro? Por que ele não vem? Eu vou dar uma resposta para você e você pensa no seu caso. Porque naquele dia, naquela hora, você encontrou algo mais importante que Cristo e você foi fazer. Você foi fazer isso. Alguma coisa boa que Deus criou e Ele te deu, foi mais importante para você do que o culto. Então você ficou com aquilo e você não foi até a presença de Deus. Mas, vamos resolver uma coisa aqui, sobre isso. O que significa faltar ao culto? Faltar no culto é um erro ou é um pecado? O que é faltar ao culto?
Ou é uma falta simples, ou é uma falta grave. Se faltar ao culto é um erro, então eu digo para vocês, corrija esse erro. Mas faltar ao culto não é erro, porque é mandamento cultuar Ele. Então, quando eu não cultuo e deveria cultuar, nisso eu peco. E aí tem uma diferença, se eu peco eu não posso corrigir. Se eu peco me ausentando do culto, eu não tenho como corrigir, eu só tenho como pedir perdão. Perdão para Jesus, e aí, o arrependimento, ele vai ser genuíno, se o quê? Se eu voltar a frequentar os cultos. Então, igreja, lembre-se, a minha intenção aqui é que vocês voltem para Deus. Faltar culto é pecado, irmão. Eu estou orientando vocês como pastor. Toda vez que você faltar um culto que você poderia vir, você não teve uma justificativa com Deus, você pecou. Você tem que pedir perdão para Ele. Porque o mandamento mais importante é: amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas aí nós temos aqueles pensamentos: eu não preciso cultuar hoje, eu fui domingo. Eu não preciso de domingo, eu fui quinta. Ou então eu falo: não, eu estou bem. Às vezes a gente conversa com você: como que você está? Estou bem. Mas faltou o culto e está tudo bem. Você percebeu que a gente começa a tornar uma rotina? É normal agora. Faltar o culto tem que ser uma exceção, igreja, não a regra. Não, minha fé está boa. Não, já tenho o que eu preciso. Já tenho o que eu preciso, está tudo bem, a família está bem, o emprego está bem, a saúde está boa, tem tudo que eu preciso, não preciso estar no culto. Eu posso falar uma coisa para vocês? Toda vez que você pode vir no culto e você não vem, você está dizendo assim para Deus: ó, Senhor, não preciso ser corrigido, está tudo bem. Você não tem coragem de falar isso para Deus, tem? Você tem coragem de falar isso para Deus? Falar: Deus, está tudo bem, eu não preciso de correção nenhuma. Mas quando você não vem no culto, é isso que acontece. E aí o que a gente fala? Qual que é a frase clássica? Qual é a frase clássica que vive no meio das igrejas, quando a gente falta? Deus entende, pastor. Deus sabe. Me fala onde está isso na Escritura. Me fala onde está isso na Escritura, que Deus entende, Deus sabe. Deus nunca falou isso. Uma outra coisa, alguns de nós esqueceu porque o domingo foi criado. O que um crente, domingo à noite, que tem culto na igreja dele, está fazendo em outro lugar? O que ele está fazendo, meu Deus? O que ele está fazendo? Domingo à noite, ceia na igreja. Nós vamos ter que criar uma polícia na igreja para ir atrás dos crentes que não vêm no culto no domingo à noite. Sabe a crise que eu falei para vocês? Eu mostro a crise. Às vezes, tem crente fazendo festinha, celebração, não sei o quê, na hora do culto, no domingo. Como assim? Ficamos loucos. Como que eu vou fazer alguma coisa na hora do culto? Fazer alguma coisa na hora do culto é concorrer com Deus. Quem que vai então interceder por você? Quando a gente faz uma coisa na hora do... E pior, chama os outros irmãos para ir. Concorre com Deus e chama mais pessoas para fazer o que é errado. Não tinha isso antes, igreja. Não tinha isso antes. Domingo é dia do Senhor. Algumas pessoas estão tentando mudar o calendário que Deus criou. Não façam isso. Vocês não sabem que Israel foi expulso da terra por não guardar o sábado? Eles sofreram um cativeiro. Eles ficaram 70 anos na Babilônia, porque eles respeitaram o dia que o Senhor deu para adorar Ele, para descansar. Qual vai ser o cativeiro que Deus vai ter que trazer sobre nós, se continuarmos negligenciando o domingo?
Isso não é aceitável a Deus. Nós não seremos aprovados por essas coisas. O calendário pertence a Deus, domingo é dia do Senhor. Igreja, quinta-feira à noite tem culto, você precisa se esforçar para estar aqui, mas deixa eu falar uma coisa para você. Faz tudo que você tem que fazer nos outros dias. Se você quiser ir na lua, vai na lua, compra um terreno na lua, faz a escritura lá no cartório da lua, mas volta para o culto domingo. Faz tudo o que você quiser, compra os Estados Unidos nos 6 dias que vocês têm, mas domingo vem para o culto. O Senhor do Universo espera você e você não vem. Que isso, irmãos? A gente quer entristecer o Espírito Santo? A gente quer ficar longe de Deus? O que a gente quer com isso? O que pode fazer no domingo à noite, se não está na casa de Deus? O culto doméstico é uma bênção, o culto privado, mas ele não substitui o culto público. Não substitui. Porque no culto privado é a sua família, ou o culto que você presta sozinho. No culto público, estamos todos reunidos, os irmãos estão reunidos. Deixa eu te perguntar uma coisa, lá no culto doméstico, tem ceia? Tem ceia? Tem contribuição lá? Tem bênção apostólica lá? Tem batismo? Percebe? O culto é distinto, instituído por Deus, segundo a palavra. Uma palavra para os pais. Pais. Deus tem supremo interesse nos nossos filhos. Pais, Deus tem supremo interesse nos nossos filhos. Essa igreja está aqui para que os nossos filhos conheçam a Jesus e não tem que conhecer o mundo, depois vão estar tudo quebrado, com o coração tudo machucado. Quem viveu no mundo sabe o que eu estou falando. Pais, nós fazemos um grande mal quando nós não estamos nos cultos com os nossos filhos. Eles são do Senhor, nós consagramos eles a Deus, nós precisamos ter compromisso com o Senhor, igreja. Esses meninos estão aqui dentro, essas meninas estão aqui, eles precisam ouvir o Evangelho, eles precisam ouvir do amor de Deus, eles precisam ser confrontados pelo Evangelho. Nós não podemos faltar ao culto e deixar os nossos filhos sem o alimento, sem a presença de Deus. Os nossos filhos estão olhando para nós e como a gente trata os cultos, eles vão saber se o culto é importante ou não. A maneira, pai, mãe, como você trata o culto, você está ensinando para o seu filho se o culto é importante ou não. Outra coisa, não faça nenhuma concessão com os seus filhos, não tenha acordo com os seus filhos, enquanto estiverem sobre a proteção de vocês, o cuidado de vocês, a orientação de vocês. Quando vocês vêm para os cultos, ele vem, mas ele não quer vir. Então ele não quer vir, e ele vai fazer o que ele quer, sendo que o lugar onde ele vai poder ouvir a palavra, que Deus pode mudar o coração dele, é a igreja. Onde que vai parar isso? Onde nós erramos com os nossos filhos? Nós não podemos converter eles, isso pertence ao Senhor, mas nós podemos trazer ele à igreja, nós podemos conversar com eles, sem fazer concessões. Nós precisamos mostrar para eles que nada é mais importante que o culto. Nos dias de culto não existe outra atividade, nós não podemos abrir exceções, porque aquilo que a gente abre exceção, nós estamos falando para os nossos filhos, isso aqui é mais importante que cultuar a Deus. Qualquer coisa, pai e mãe, que você fizer na hora do culto, você está ensinando ao seu filho, isso aqui é mais importante do que cultuar a Deus. E lembre-se, Deus entende, Deus sabe, não, Deus não entende, Deus sabe que está errado. Pais de bebês, pastor, eles não entendem nada, eles não falam, eles não cantam.
criem seus filhos na presença singular de Deus, crendo que enquanto eles estão aqui, nesse culto solene, o Espírito Santo abençoa eles, abençoa a alma deles. É uma questão de crer nisso, de eles estarem aqui, eles estão sendo criados num lugar onde tem adoração, louvor e celebração a Deus. Tragam seus filhos, mesmo que eles chorem, mesmo que eles engatiem, nós adultos vamos aprendendo a lidar com eles. Uma palavra para crianças, teens e adolescentes. A maioria aqui, provavelmente, pelo que eu vejo, teve uma infância longe de Jesus. A maioria. Então, crianças, teens, adolescentes, escutem isso. Valorizem aquilo que Deus está dando para vocês. Valorizem porque vocês estão sendo criados na presença de Deus desde pequenos, ouvindo as verdades de Deus desde pequenos. Porque Deus quer que vocês cresçam aqui, participando dos estudos, dos ensinos, dos cultos, para que vocês não vão para o mundo. Deus quer moldar vocês, Deus quer ensinar vocês a amar a Ele desde pequeno. Sabe qual que é o nosso problema? Nós limitamos a idade que Deus pode agir no coração das pessoas. A Escritura não faz isso. Deus pode visitar crianças de 7, crianças de 5, crianças de 4, de 10, eu não sei, eu não posso limitar a ação do Espírito, mas eu tenho que trazer eles para cá, eles têm que ouvir o Evangelho. Vou ficar repetindo para vocês até o final. É mais importante entender Romanos do que saber matemática. Mas é bom saber matemática, hein? Senão você vai ter problema. Mas Romanos mostra o Evangelho, a justiça de Deus, Jesus Cristo. Uma palavra aos novos convertidos, uma palavra à classe de batismo. O que novo convertido quer na vida? O que alguém que está na classe de batismo quer na vida? Ele quer culto, pastor, quando tem culto. Um recém-convertido verdadeiro, alguém que está como candidato a se batizar, ele quer estar em todos os cultos, ele quer conhecer mais de Jesus, porque ele acabou de nascer, ele quer leite. Como é que uma criança pequena fica para ter o leite da mãe, guloso, mordendo, fominha? É assim que a Escritura diz que é um novo convertido, ele quer culto, ele quer Jesus, ele quer mais de Deus. Professores dessa igreja, líderes dessa igreja, vocês ensinam, vocês lideram, mas nós precisamos ser modelo. Alguém para liderar vai ser modelo, alguém para dar aula vai ter que ter o conhecimento da Escritura. Mas aí, eu sou professor, mas eu não venho quinta, eu falto domingo, como é que eu vou ensinar? Eu não venho no culto, como é que eu vou ser um exemplo para os meus alunos? Professores e líderes, vocês têm que estar nos cultos, todos os cultos. Tem que estar à disposição para servir a igreja. Mas tem que estar o exemplo, tem que estar aqui. Uma outra coisa. O culto pode ser rejeitado. O culto pode ser rejeitado por Deus. O que nós lemos aqui de Isaías capítulo 1 que mostra que um culto é rejeitado? Como assim um culto pode ser rejeitado? Quando nós viemos para o culto cheios de pecados, carregados de pecados, sem confessar eles a Cristo, como é que nós vamos ser aceitáveis diante de Deus? Porque daí o nosso culto fica hipócrita. Mas o próprio Deus que fala que não aceita culto hipócrita, de pessoas que vêm sinceras para o culto, Ele diz, de quem que Ele recebe culto? Ele recebe culto daqueles que vêm confessando os seus pecados, Ele recebe o culto daqueles que se esforçam a fazer o bem para o próximo, Ele recebe o culto daquele que não fica invertendo, chamando o errado de certo, pervertendo as coisas de Deus, aquele que cuida dos órfãos, protege as viúvas. Então essa pessoa, pela fé em Cristo, vai ter o seu culto aceito por Deus.
tanta graça, tanta misericórdia, tanta paciência de Deus conosco, tantas coisas boas que Deus tem feito por nós. Então vem a pergunta: por que Deus, quando nos convoca para honrá-lo no culto, por que nós não viemos? Por que nós não viemos, depois de receber tantas coisas de Deus? Nós não viemos porque o nosso coração é ingrato. Nós não viemos porque nós não somos fiéis. Nós não viemos porque nós temos outras coisas que estão nos fazendo felizes. Mas eu quero terminar aqui trazendo esperança para você. Que Deus tem uma causa contra nós, mas Ele tem a saída também. Deus, Ele aquece o seu coração para você voltar a desejar os cultos. Deus, Ele tem colírio para passar nos seus olhos, para Jesus voltar a ser belo diante de você. Deus, Ele pode tirar a cera do seu ouvido para a palavra voltar a ser preciosa para você. Deus pode renovar o amor seu por Ele, para que você volte a ter a alegria de louvar a Ele. Deus, Ele vem no culto também, e Ele pode visitar você onde você estiver. Ele vai lá com o martelo do Espírito para despedaçar todos os ídolos que estão atrapalhando você vir até Deus. Existem ídolos, existem coisas atrapalhando a nossa busca por Deus. E então, quando Deus realizar todas essas coisas e nos lembrar que nós devemos ser gratos por tudo que Ele tem feito a nós, então o culto será a nossa maior necessidade, a nossa maior alegria. E então nós vamos sair de casa, como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A minha oração a Deus é que o Espírito Santo ajude cada um de nós a se arrepender das nossas faltas no culto, e por amor a Jesus, possamos voltar a buscar Ele de todo o coração. Amém.